Bom, para a gente falar mais sobre essas questões econômicas, auxílio emergencial, o impacto do fechamento do comércio na economia do Rio Grande do Norte, a gente recebe aqui na bancada do 12 em Ponto hoje o economista Ricardo Valério. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo ao 12 em Ponto. Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Ana Carolina, Cristiano, a grande audiência da 98. Sem dúvida nenhuma, uma grande preocupação, né? Hoje nós temos no Rio Grande do Norte cerca de registro de 4 mil mortes, né? Hoje a gente está com 138 pessoas na fila de espera da UTI e obviamente que isso tem um impacto muito grande para a economia local e para a economia nacional e do todo mundo, esse aspecto todo da pandemia. Ricardo, aproveitando o gancho do assunto que a gente estava falando aqui agora, auxílio emergencial, a Assembleia vai discutir um projeto aí para a criação de uma espécie de auxílio emergencial aqui no Rio Grande do Norte. O senhor, como economista, como alguém que acompanha sempre a execução do orçamento do Estado, o Rio Grande do Norte tem dinheiro para isso? Para pagar um auxílio emergencial aí para as pessoas em situação de vulnerabilidade mais afetadas pela pandemia? Olha, particularmente eu acho que o orçamento do Estado, ele inclusive foi encaminhado para a Assembleia Legislativa já apontando um déficit, né? É muito imprensado, ainda mais levando em consideração que essa nova onda da pandemia, o Estado já sinaliza aí que vai perder uma arrecadação de 50 milhões de reais. Então, no momento que você está com perda de arrecadação, no momento que você já mandou um orçamento fiscal sinalizando o déficit, eu vejo muito pouco espaço para que a gente tenha recursos para que seria louvável, sem dúvida nenhuma, um auxílio emergencial, mas eu vejo pouco espaço fiscal na estrutura do orçamento do governo para isso ocorrer, a não ser que seja um volume muito limitado de beneficiários, né? Somente para complementar a extrema pobreza realmente. Dificuldade no orçamento do governo, que já é um problema, né? Desde muito, não é um problema novo, né? Nem é um problema de fato, mas de antes dela, inclusive. Pois é, de antes dela. Os governos vêm aí com problemas de receita, salários chegaram a ser atrasados, salários de servidores, porque o governo não tinha dinheiro em caixa para pagar. O atual governo, inclusive, já recebeu também a gestão com atrasos em salário. E agora, com essa nova situação de pandemia, né? Comércio fechado, serviços fechados, queda em arrecadação, repasse do governo federal que tentou compensar em 2020 e conseguiu. Botou o caixa em dia, né? Botou o caixa em dia, mas agora em 2021 já há uma dificuldade, inclusive do próprio governo federal. Ontem, inclusive, o secretário de Tributação do Estado esteve aqui na 98 FM, Carlos Eduardo Xavier, e falou dessa situação, como é difícil equacionar e fechar essa conta. Vamos ouvir um trechinho antes do senhor comentar. Ano passado, notadamente, é percebido por todo mundo, o governo federal fez uma transferência vultuosa de recursos ou flexibilizou o pagamento de dívida, etc. Ou seja, permitiu uma folga no caixa efetivo do Estado. Até o presente momento, a gente não tem sinalizações no sentido de que esse comportamento econômico-financeiro vá se repetir agora para 2021. Ao mesmo tempo, nós temos uma realidade concreta, que é a queda da arrecadação, uma vez se deparando com as restrições aí postas. Qual é o cálculo que o governo trabalha hoje com a soma dessas duas situações? De um lado, a subtração vamos supor, da compensação e de suporte econômico por parte do governo federal e o decréscimo da receita efetiva do Estado. E aí eu emendo perguntando o seguinte: isso é de também acender a luz amarela e de se preocupar com relação a condição de pagamento de folha de pagamento e as folhas atrasadas? Para lhe devolver a palavra. Com certeza, Felipe, a conta não vai fechar, né? A gente tem, o cenário é esse, né? O cenário posto você leu perfeitamente. A gente tem uma perspectiva de queda de arrecadação, né? E por outro lado não tem nenhum sinal, né? A gente não enxerga nenhum sinal de ajuda para os estados e municípios, como aconteceu ano passado. Isso é muito preocupante, eu não diria nem um sinal amarelo, é mais do que isso, né? A gente tem observado com atenção, né? E por isso que esses 14 dias eles são fundamentais, né? A gente não tem assim mecanismos, ferramentas como teve ano passado para aguentar, que ninguém aqui imagina isso, passar aquele mesmo período que a gente passou ano passado.
Tá aí, né? Declaração do secretário estadual de tributação, Carlos Eduardo Xavier. Qual é a sua leitura, Ricardo Valério, dessa realidade imposta agora com o fechamento de vários segmentos, de vários setores, o que deve decair, fazer subtrair aí a arrecadação do Estado? Olha, eu diria que, em primeiro lugar, o governo Fátima fez o dever de casa inicial. Houve um ajuste fiscal muito forte, né? Liderado pelo secretário Aldemir Freire, onde ele fez uma contenção muito grande dos gastos do governo, havendo reduções, revisões de contrato, a série de medidas cautelares que fez reduzir o nível de despesa do Estado. Do outro lado, a arrecadação, ele conseguiu fazer uma equalização com a participação, inclusive, da Secretaria de Tributação, através do secretário Cadu, um aumento de receita do Estado, e levou ao equilíbrio, ao ponto de que a gente, nos dois últimos governos, o governo Robson e o governo de Rosalba, havia um atraso muito grande das folhas, chegou a ficar 36 meses atrasado. Atualmente o Estado está, por isso que eu digo que fez o dever de casa, está pagando os salários em dia, já recuperou as duas folhas atrasadas. Agora, obviamente, a gente vendo o cenário atual, eu diria que nesses próximos 3-4 meses, que coincide com o período do aumento emergencial, eu imagino que o Estado esteja, palavras do próprio secretário de Planejamento, o Estado tem um colchão financeiro hoje, justamente dessas economias, que está se preparando justamente para fazer os atrasos do passado. Eu diria que eu não vejo como a preocupação, pelo menos nesses 2-3 meses, em relação ao Estado vir atrasar o salário. Obviamente, se a pandemia não for contida, como todos nós brasileiros esperamos que ela seja contida, que o processo de vacinação, que é o mais necessário, avance substancialmente, se ela for contida nesses 3-4 meses, acredito que o Estado consiga manter os salários em dia, porque o colchão financeiro, acredito que seja suficiente aí para uns 3-4 meses, mesmo com a queda de arrecadação já projetada de 50 milhões de reais. Pois é, Ricardo, a arrecadação deve cair nos próximos meses, sobretudo por causa das medidas de isolamento social, com fechar vários estabelecimentos aí, e não está se discutindo, pelo menos não agora, outro tipo de suporte como o que houve no ano passado por parte do governo federal, né? Também chegou-se ao limite aí dessa ajuda financeira da União para os estados e para os municípios. Nesse sentido, o senhor acha que medidas deveriam ser adotadas pelo governo estadual até para evitar que uma situação de descontrole financeiro completo chegue, né, com essa queda de arrecadação que está se avizinhando? Que medidas o governo do estado poderia tomar para evitar que isso aconteça? Olha, o governo já está atento a essa situação, né? Tanto é que seguramente alguns níveis de contratações que estavam previstos, de reposição de mão de obra, né? Salvo na área de saúde e segurança, que está sendo mantido. Mas a gente tem que tomar o cuidado para não inflar mais a folha, né? Manter toda essa preservação do controle fiscal dos gastos, né? De forma que eu acredito que a gente possa agora, obviamente, se a pandemia se alongar mais o perfil, seguramente o governo federal, mesmo diante de todas as dificuldades, dentro do orçamento de guerra, como eles chamam, haverá de vir a socorrer. Eu acredito, se passar de 3 meses a 4 de enfrentamento da pandemia, haverá outras medidas também do governo federal em relação à composição das perdas. Mas olhando um cenário atual, que não existe essa sinalização, eu acredito que todos esses cuidados preventivos que o Estado está tendo, a gente pode deixar os servidores públicos mais ou menos garantido, que eu acho que nesses 3-4 meses eu não vejo sinalização de atraso de salário. Acho que o governo vai conseguir segurar bem essa situação para a gente poder dar tranquilidade para o servidor público, que já está, inclusive, ainda com a folha de salário dentro, aguardando o recebimento. 12h56. Ricardo, vou pedir licença um minutinho, né? Porque a gente vai precisar chamar o nosso intervalo comercial. Na volta a gente continua falando sobre a situação econômica do estado do Rio Grande do Norte, os impactos de auxílio emergencial, outras medidas, né, para ajudar os empresários, a classe produtiva a enfrentar essa pandemia. Antes do intervalo, deixa eu dar um recadinho super importante para quem é paciente, para quem é usuário, cliente da Multimedical, viu? A Multimedical tem um aviso importante para vocês que são pacientes. Como o serviço essencial, a Multimedical continua funcionando normalmente, viu, gente? Por isso, não deixe de fazer o seu acompanhamento médico, seus exames de rotina, com toda a segurança lá na Multimedical.
Lá a saúde, como sempre, vem em primeiro lugar. Então você pode agendar aí tanto sua consulta quanto seus exames pelo telefone 2030 8004, 2030 8004. Tem também o WhatsApp 98191 7077, 8191 7077. Multimedical, há 19 anos cuidando da sua saúde. A gente volta já já. Estamos apresentando 12 em ponto 98. 13h02. Cristiano Medeiros. Doutor Ricardo, a gente estava começando no intervalo aqui que a gente está numa situação da crise, claro, e chegaram alguns agravantes para essa crise em termos de economia e principalmente em termos chegando já na população mais vulnerável, mais pobre, né? E o empregado, o trabalhador. A inflação está voltando, né? Está aumentando, né? É verdade, é uma coisa preocupante porque nós estamos estávamos em recessão, mas com a inflação totalmente controlada nesses últimos 4, 5 anos. E agora nós vamos estamos em plena recessão, agravada agora pela pandemia, e a inflação começa de forma galopante a sinalizar que vai aumentar. Nós já temos uma inflação projetada para em torno de 4,42% para esse ano. Temos paralelamente uma outra coisa agravante, que foi agora o Banco Central viu a sinalização da inflação. No momento que tem inflação alta, o remédio colocado pelo Banco Central é aumentar a taxa de juros. A taxa de juros subiu acima da expectativa do mercado, 0,75%, e ainda foi dado o viés pelo Copom de que isso vai ocorrer nos próximos meses. A expectativa é que tenham outros aumentos, né? E que a gente chegue aí no final do ano com a inflação beirando os 5%. O grande perigo é que a inflação beirando os 5% e a taxa de juros, que me deixou muito preocupado. A taxa de juros beirando os 5%. A inflação 4,2% projetada, já tá. que pode passar para mais. Isso é a média, mas se a gente olhar para alguns setores, né, Ricardo, a situação, alimentos, por exemplo, subindo bastante. Mas é porque a reação do mercado é em cima da inflação média. Lembrando, pessoal, para o ouvinte... Estou falando do impacto para o consumidor, né? A dona de casa que precisa ir no supermercado aí. E a inflação, ela ocorre quando você tem escassez, geralmente, de produto. Ou você tem inflação quando o mercado está muito bom, que todo mundo está comprando, ou você tem inflação quando está faltando produto. Quer dizer, a gente tem dentro dessa questão toda de lockdown por aí, também está gerando a inflação, porque está fazendo com que se tenha menos produto, menos serviço disponível no mercado. Não, é verdade. Só para concluir, o risco em relação à taxa de juros é que ele sinaliza sucessivos aumentos de 0,75. Se isso ocorrer, nós vamos chegar de novo aos 6%, né, da taxa Selic, que no momento que você vai ter que recorrer a empréstimos, tá? Me parece um viés muito sem lógica. Você vai endividar mais aqueles que vão ter que tomar empréstimo, já que a taxa de juros vai estar maior. No momento que a dívida do Brasil vai estar aumentando, você está também encarecendo a dívida do Brasil. Eu acho que o momento não é para uma aceleração tão acentuada como foi tida em relação ao cupom, em relação à taxa Selic. Isso deve ser feito com mais prudência, né? A inflação, como o Tiago estava lembrando, embora projetado para 4,5%, é muito maior. Nos últimos 18 anos, a gente nunca teve tamanho aumento. A gente teve aumento de 96% no óleo de soja, por exemplo, 59% no arroz, né? 58% no feijão nosso de cada dia. Isso vai diretamente... Os itens mais básicos ali, né? Sem falar na situação que a gente está tendo dos combustíveis, mais de 6 aumentos na área do combustível, e um mais agravante. Chega até na população mais pobre, que é o gás de cozinha, gente. A gente observou que, fazendo analogia das dificuldades de pobreza, enquanto nos Estados Unidos, uma noite de frio no Texas provocou frio lá, ao ponto que os americanos ricos puderam ligar seus aquecedores, causou calafrios aqui no Brasil, né? Dando um impacto de repique na nossa inflação, já que, ao contrário, as donas de casa estão reabilitando aquele hábito antigo do fogão a lenha, né? Isso é uma situação realmente de extrema injustiça social, né? Que vem ocorrendo, um reflexo em outro lado do mundo, você traz a situação aqui para o Brasil. Então, há preocupação grande com o aumento da taxa de juros, da inflação e da recessão caminhando paralelamente, né? Para isso, o governo tem que ter a devida prudência, notadamente em relação a essa questão da taxa Selic, para que a gente não aumente o endividamento da classe empresarial
não pare mais ainda as possibilidades de retomada do crescimento do Brasil depois que a gente conseguir superar essa pandemia, e somente só vamos conseguir isso com a vacinação de forma bastante intensificada. Perfeito, agradecer aqui a presença hoje no 12 em Ponto do economista Ricardo Valério. Ricardo, obrigado pela participação, pelos comentários. Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição de vocês. Obrigado, cara.